E Tiamin tinha uma estranha marca que determinava quando ele ia de base. Por isso o garoto já se preparava para deixar esse mundo, mas um dia ele recebeu um beijo de uma mulher estranha e sua marca desapareceu milagrosamente. Depois disso ele embarcou imediatamente no caminho do cultivo. A história começa numa montanha atrás da aldeia Linxi. Logo vemos um cara em uma das cavernas cavando o chão. Ele é nosso personagem principal chamado Yetiamin e tinha 16 anos. O protagonista parecia cansado e era possível ver uma mancha em formato de círculo no seu peito. Nesse momento percebemos que Ming estava cavando sua própria sepultura. Em seguida, olhando para a sepultura de seu pai, ele disse que é como se não conseguisse fugir do seu destino. Ninguém sabe em que geração começou, mas um estranho círculo preto começou a aparecer no pai dos descendentes da família Yi. Nosso personagem principal era um desses descendentes e ele sabia que por 10 anos o portador dessa marca enfraquecerá até que sua energia acabe e ele chegue a falecer. Logo vemos vários túmulos atrás de Ming. O mais triste é que ninguém resistiu tanto tempo e nunca houve uma única exceção. Todos os descendentes tiveram o mesmo fim, inclusive Ming já preparou o túmulo para isso. Ele diz que amanhã sua marca fará 10 anos, então ele decidiu acabar com essa dor em vez de sofrer que nem os outros descendentes. Nesse momento Ming lembrou que pelo menos todos os outros tiveram esposas e ele vai partir sem nunca ter tocado numa mulher. De repente um raio caiu ao seu lado e ele voou para longe. Foi então que Ming notou uma menina caindo. Ela ficou levemente ferida e Ming pensou que ela era uma cultivadora. De repente alguém gritou o nome de Liu Mengyi e disse que ela não ia escapar. A garota rapidamente se levantou e se escondeu atrás de uma sepultura. O homem que voava sobre uma espada continuou dizendo que se ela quisesse sobreviver com a explosão, então deveria ser obediente e vir até ele. O cara até disse que não iria machucá-la. Depois de examinar a área, o homem acreditou que ela não estava no local e voou na direção contrária. Foi então que Liu saiu de seu lugar escondido com as pernas trêmulas. Em seguida viu nosso personagem principal. Ela queria que ele a abraçasse e ao mesmo tempo o afastou batendo em seu rosto. O protagonista não sabia o que fazer com tamanha brutalidade inesperada. A garota de repente pegou a mão dele e colocou em seus melões, mas logo em seguida o acertou de novo. Min gritou para ela decidir o que quer e parar com essa confusão. Nesse momento a garota beijou seus lábios e tudo ficou escuro. Depois de algum tempo nosso protagonista acordou e se viu sozinho, então ele diz a si mesmo que sabia que era apenas um sonho, mas de repente notou que a marca em seu peito havia desaparecido. Ele correu feliz pensando que o tempo tinha passado e não havia mais efeitos colaterais, já que as linhas pretas desapareceram e ele ainda estava vivo. Então lembrou daquela menina e pensou que até tinha sonhado em conhecer uma garota incrível. Mas de repente quando Ming se aproximou da aldeia sentiu que algo estava errado e pensou que já era tarde para estar tão quente na aldeia. Nesse momento subiu o cheiro de queimado. Min imediatamente correu e viu que ladrões de cavalos tinham vindo para sua aldeia. Eles incendiaram casas e destruíram tudo. As pessoas entraram em pânico e correram para o primeiro lugar que viram. O protagonista, escondido atrás da árvore, percebeu que toda a aldeia já tinha se rendido. Foi então que ouviu alguém gritando para deixá-la ir. Os ladrões capturaram uma garota chamada Xiao Kui. Eles zombavam dela dizendo que eram bons e não iam machucá-la. Min se irritou e quis pegar sua espada, mas depois percebeu que tinha que se acalmar porque nessa situação fugir não vai resolver o problema, então resta apenas lutar. Mas o outro lado dele achou que fugir seria a melhor solução. Mas quando o protagonista ia sair ele ouviu como os homens zombavam da garota jogando no chão. De repente um dos caras queria atacá-la. Xiao gritou chorando que não era necessário e nosso personagem principal rapidamente apareceu atrás do homem. Ele conseguiu acertar apenas a mão porque o cara notou sua presença e virou na hora certa. Infelizmente o homem era forte e não teve danos graves. Ele só segurou a faca na mão. O protagonista, assim que percebeu que não atingiu o ponto vital, gritou para Xiao fugir o mais rápido possível. Mas de repente a garota gritou para ele olhar para trás. Nesse momento Min foi atacado. Um dos ladrões enfiou uma espada direto no peito. Em seguida, puxando a espada, ele perguntou se o companheiro estava bem. O ladrão respondeu que foi um pequeno arranhão e estava bem. Nesse momento Xiao assistiu horrorizado o que aconteceu com Ming. Logo o homem ferido a agarrou pelos cabelos e disse que ela ia pagar. Ele a culpou pelo machucado na mão e prometeu que Xiao não ia sair viva. Em seguida o ladrão a deitou no chão e a garota continuou gritando pelo prota. Mas Ming infelizmente estava impotente e nem conseguia se levantar. Ele ficou
Revoltado com o fato de não poder proteger Xiao, depois de alguns segundos nosso herói acabou perdendo a consciência, mas então sentiu como se tivesse em um sonho. Ele ouviu uma voz que dizia estar esperando por ele há muito tempo. Quando o prota abriu os olhos, na frente dele havia um portão com a mesma marca que ele tinha em seu peito. De repente seus olhos ficaram vermelhos e ele foi atingido por uma força semelhante a um raio. Enquanto isso, os ladrões tentaram machucar Xiao, mas não tiveram tempo. Ming se levantou e rapidamente partiu em direção ao primeiro agressor. Com toda a força em sua mão, ele atingiu um dos bandidos no rosto e arrancou a cabeça. Ming foi literalmente capaz de destruí-lo com um único golpe. Nesse momento, ele tinha um sorriso macabro em seu rosto. Xiao não entendia o que havia acontecido. Logo vemos o que aconteceu quando o protagonista perdeu a consciência. Em seu subconsciente havia um grande dragão preto com olhos vermelhos. Esse dragão se dirigiu a Ming como filho de Ye e disse que finalmente o havia encontrado. O protagonista gritou que não queria partir agora e começou a correr na direção oposta. O dragão ficou indignado, explicando que era um dragão negro mais e não um mensageiro das trevas. Ming olhou surpreso. Então o dragão disse olhando para o prota que agora finalmente tem uma oportunidade que estava esperando há séculos. Por isso ele não vai destruí-lo ainda. De repente os olhos de Min ficam vermelhos e ele começa a sorrir loucamente como se estivesse sido possuído. Logo somos levados de volta ao campo de batalha onde os ladrões simultaneamente começaram a atacar Ming. Ele pulou rapidamente e ninguém foi capaz de atingi-lo. Os homens ficaram chocados com o quão alto ele pulou e logo começou a acertar um a um. Mas o número de assaltantes aumentou. Porque apareceu a outra parte do grupo. Mas Ming também os eliminou um a um. Um dos ladrões olhou para ele atônito e não entendia como essa criança era capaz de lidar com todo o grupo sozinho. Nesse momento o homem percebeu que não tinha outra saída e decidiu usar Xiao como refém. Ela gritou e o ladrão disse que desta vez ele admite a derrota. Mas se Ming quer salvá-la, precisa deixá-lo ir. O homem queria dizer outra coisa. Mas o prota correu em sua direção na velocidade da luz e cortou o seu braço tão rapidamente que o ladrão não percebeu de imediato. Ele só sentiu a dor e começou a pedir desculpas implorando por misericórdia, mas era tarde demais porque Min já tinha determinado seu fim. Depois disso ele começou a rir loucamente e perguntou ao dragão negro o que ele queria dizer sobre a chance em séculos. O protagonista falou indignado que não entendia o que estava lhe dizendo. Então o dragão negro respondeu que ele não precisava saber disso agora. Na verdade, Min só precisava responder suas perguntas. De repente lindas garotas apareceram na frente de mim e o dragão negro, percebendo isso, perguntou maliciosamente se ele responderia suas perguntas. O protagonista gritou indignado que bastava e ele não responderia nenhuma pergunta. O dragão negro respondeu que ele era um menino hipócrita porque já tinha feito isso uma vez e agora estava se segurando. Min fala que isso é uma calúnia porque ele nunca fez isso. Nesse momento eles ouviram um barulho e Min perguntou o que estava acontecendo. O dragão negro respondeu que não há muito tempo restante, portanto o protagonista precisava tentar se lembrar de tudo o que ele ia dizer. Min pergunta se não pode esperar até que fosse mais seguro para contar, mas de repente o dragão negro aproximou o dedo com garras na testa de Min e liberou uma força que era como a luz. Ele fala que a tatuagem preta em seu peito é uma maldição que um poderoso cultivador colocou e afeta várias gerações da família Yi. O fato é que o protagonista o acordou. Isso significa que Ming encontrou uma maneira de quebrar a maldição absorvendo o poder e se juntando a uma cultivadora. O problema é que a maldição não foi 100% quebrada, então ela voltará em breve. Por isso o dragão negro decide dar todo o seu poder restante a Ming, mas avisa que para continuar vivo e forte é necessário cultivar o mais rápido possível. Além de se tornar poderoso, o protagonista também deve conseguir muitas mulheres. Isso era o necessário para manter a maldição longe até ele conseguir atingir o topo do reino dos imortais. Neste momento a testa de Min começou a reunir forças e apareceu uma mancha pequena vermelha. Em seguida a gente vê o protagonista dormindo numa cama. Ele acordou abruptamente e gritou para o dragão negro terminar de explicar. Mas não havia ninguém na sala, apenas uma mesa com velas e cadeira, além de um guarda-roupa e uma cama. O protagonista, rangendo os dentes de raiva, perguntou o que estava acontecendo aqui. De repente ele notou um bilhete na cama. Min descobriu que foi escrito por Xiao por causa de sua caligrafia. A garota diz na carta que quando ele acordar as pessoas da aldeia, incluindo ela, já terão ido embora. Xiao conta que ele acabou entrando em coma depois que eliminou os ladrões e ela não conseguiu acordá-lo. Foi por isso que o deixou nesta sala. Ela continuou dizendo que muitas pessoas da aldeia só sobreviveram graças a ele, mas por causa do medo os moradores decidiram fugir.
Todos temiam que esses ladrões retornassem em busca de revanche. Xiao implorou, mas não conseguiu convencer os moradores a levar o protagonista com eles. Então a única coisa que ela podia fazer era rezar para que ele ficasse bem. Assim que Ming saiu do quarto, se deparou com muitos cadáveres. Ele ficou chocado e se perguntou se foi ele quem fez tudo isso. Pássaros famintos voaram sobre os corpos. De repente apareceu uma informação na frente sobre cada um dos cadáveres. Min se assustou e quase caiu. De repente a próxima notificação falava sobre ele. Lá estava escrito seu nome junto com a técnica e nível de reino. Min ainda era iniciante, por isso tudo estava no primeiro nível. O protagonista se lembrou da conversa com o dragão negro e se perguntou como praticar. Logo um sinal apareceu na frente dele novamente, onde estava escrito que a missão dos novatos era derrotar o lobo sanguinário. Esta foi sua primeira missão. O aviso diz que o grande número de cadáveres atrai o lobo e Min deve se livrar o mais rápido possível. As recompensas para a missão foram as seguintes: uma recuperação de lesões, ativação da mochila de inventário e ativação da tarefa para a próxima etapa. O protagonista ficou indignado e perguntou se não podiam escrever algo compreensível para as pessoas. Ele sentiu que estavam falando grego, mas então um grande lobo apareceu na rocha acima dele. O lobo olhou para o céu e soltou um uivo. Seus olhos eram escarlate e sua pele era negra. Ele pulou do penhasco com tanta força que uma grande cratera apareceu no penhasco. Enquanto isso, nosso prota sentou no chão horrorizado, pois percebeu que se estivesse um pouco perto estaria definitivamente acabado. Logo uma placa apareceu em frente a mim onde havia informações sobre o lobo. Ele era um animal raro do segundo nível de Kai e estava em busca de comida. O protagonista se perguntou como ele acabaria com um monstro desse tamanho. Em seguida começou a correr gritando que ainda queria viver um pouco. Mais uma placa apareceu na sua frente onde estava escrito que ele deveria completar a tarefa o mais rápido possível. A placa informa que o lobo está em estado instável devido à busca por alimento e sua velocidade diminuiu. Falta um minuto para o status ser levantado e Min precisa agir agora. O lobo correu atrás dele e começou a atacá-lo batendo no chão com as patas. O protagonista conseguiu se esquivar do ataque e eles começaram a entrar na floresta. Min achou que a velocidade desse monstro não diminuiu. A placa dizia que ele tinha apenas 15 segundos restantes e se o protagonista continuasse fugindo não sobreviveria. Então agora é hora de tentar algo novo. Nosso herói parou abruptamente e a gente vê que resta apenas 10 segundos. Ming segurou a faca com os dentes. Pensou que mesmo que não pudesse destruir o monstro logo de cara, pelo menos o lobo não seria capaz de persegui-lo de novo. Nesse momento o sinal mostra que restam apenas 7 segundos. Min começou a correr rapidamente para o lobo e quando faltava 5 segundos restantes ele saltou para pegar a videira. Em seguida começou a cair direto no lobo e no último segundo acertou a faca no olho do monstro. O monstro enlouqueceu de dor e começou a correr batendo nas árvores. Nosso herói diz que esse lobo cinzento enlouqueceu e gritou para o lobo parar. O monstro estava correndo direto para pular de um penhasco alto. O lobo saltou do penhasco enquanto Min ainda gritava para ele parar. Nesse momento o sinal mostra que a tarefa iniciante de derrotar o lobo foi concluída. Em seguida acrescentou que Ming havia se recuperado completamente de seus ferimentos e seu painel de itens foi desbloqueado. Logo vemos uma garota em uma aranha grande e vermelha se aproximando do lobo. A menina usa óculos e um vestido branco com um cinto azul. Também havia uma pequena marca vermelha na sua testa e ela tinha cabelos brancos. A garota carregava uma lança longa de esmeralda. Nesse momento apareceu uma placa na frente do prota onde estava escrito que a nova tarefa era se juntar à seita Qinjun. Nosso herói mal conseguiu sair do corpo do lobo e respirou aliviado dizendo que pensou que iria quebrar em pequenos pedaços. Mas felizmente o lobo serviu de travesseiro. Acima da cabeça do lobo ele viu uma placa onde estava escrito pílula demoníaca. Min conseguiu retirar essa pílula e ficou surpreso ao perceber que era uma pílula demoníaca rara, mas logo notou que vários pares de olhos estavam olhando para ele. Era aquela aranha e a menina. O protagonista se assustou com a aranha enorme e deixou cair a pílula demoníaca, mas a garota conseguiu pegá-la e sorriu dizendo para ele não ter medo porque sua arma é completamente inofensiva. O prota gaguejou e perguntou quem ela era. A garota respondeu que seu nome é Ling Men e ela é a oitava chefe do pavilhão de medicina da seita Qinjun. Em seguida Ling diz que está dando ao prota a chance de lhe dar essa pílula e em troca ele se juntará à seita dela. Min se pergunta como ela ousa dizer uma coisa dessas para ele. Então nosso herói rejeitou e disse que conseguiu pegar essa pílula com muita dificuldade. Então pediu que ela voltasse. Ling apontou sua lança para o lado e uma força saiu dela capaz de destruir várias árvores e pedras enormes. Em
Seguida a garota pediu desculpas e disse que não ouviu o que ele acabou de dizer. Com um sorriso ela perguntou se ele poderia repetir suas palavras novamente. O protagonista ficou pálido quando viu do que ela era capaz e a placa apareceu mostrando as informações dela. Mas Ming não pôde ver o nível de Ling porque era muito superior, então nosso prota, sabendo que não tinha muito o que fazer, respondeu que Ling poderia ficar com a pílula. Depois dessas palavras, outro sinal sobre Ling apareceu na frente dele, dizendo que ele descobriu uma parceira para cultivo duplo. As próximas informações dizia que Ling Men é a chefe da 8ª geração do pavilho de medicina da seita Qinjun, uma farmacêutica obcecada em refinar demônios. Ela não teve um parceiro da Osta, mas o protagonista pode obter uma grande quantia de poder espiritual depois do cultivo duplo. Nesse momento a relação deles é 0 de 100. Mas quando a proporção estiver acima de 90, há uma alta probabilidade de que Ming seja capaz de dobrar a força. Depois disso os dois sentaram na enorme aranha vermelha. O protagonista estava pensando que se tentasse fazer um cultivo duplo a garota definitivamente iria moê-lo em pó. De repente Ling fala que acha que ele pode passar com segurança no primeiro nível de treinamento de Kai sem nenhuma habilidade especial. Afinal ele conseguiu derrotar aquele lobo sem estar em nenhuma seita. A garota acrescenta que em troca da pílula ele receberá muito dinheiro e a oportunidade de se juntar ao clã Qinjun. O protagonista respondeu que era realmente uma ótima oportunidade para ele se tornar um discípulo da seita. Mas a garota respondeu que ele não será um discípulo porque não tem nível suficiente para isso. Na verdade ele será um faz-tudo. O protagonista começa a gritar que isso é uma piada e ele não será um faz-tudo. Então é para deixá-lo ir e a acusou de fraude. A menina sorriu e disse que é tarde demais para fugir. Em seguida mandou sua aranha se apressar. Logo apareceu um sinal na frente dele onde estava escrito que a nova tarefa de se juntar ao clã Qinjun foi forçada e a recompensa estará no inventário. Depois de algum tempo eles finalmente chegaram ao clã Qinjun. A seita está localizada em uma montanha e é possível ver 2 guardas no portão. De repente a aranha pulou bem em frente ao portão. Os guardas se assustaram e recuaram alguns metros. Ling sorriu e disse que estava de volta. Os guardas a cumprimentaram e um deles disse que o vice-mestre pediu para avisar a ela que achou o que ela queria, então a garota deveria encontrá-lo o mais rápido possível. Ling a princípio não entendia que tipo de coisa ela queria tanto, mas lembrou que pediu os remanescentes da pílula da grua de nuvem, então chutou o protagonista e disse que tinha um assunto urgente, por isso ele tinha que ir sozinho para o pavilhão de medicina. O cara caiu no chão e bateu forte o nariz. Um dos guardas estendeu a mão e perguntou se ele era o faz-tudo que LYNG havia pego. Em seguida o homem deu as boas-vindas e o outro disse para levantar mais rápido porque o chão está frio. O protagonista pensou em lágrimas que felizmente também existem pessoas boas. Eles apontaram para o lado dizendo que o departamento médico ficava para lá e como tinham que guardar o portão, o protagonista ia ter que ir só. Min agradeceu e se despediu. Um dos guardas disse que ele era tão jovem e já estava indo para o departamento médico. O outro disse que era uma pobre garoto que com certeza foi forçado pela senhorita Ling. Depois de algum tempo o protagonista chegou ao pavilhão de medicina. Min perguntou a si mesmo se teria que trabalhar aqui pelo resto da vida. Então ouviu um barulho onde havia arbustos e viu a sombra de uma pessoa lá. Min percebeu que havia alguém e pensou alegremente que era uma pessoa do departamento médico. Então decidiu ir dizer olá. Mas quando ele se aproximou viu que era uma menina de cabelo rosa. Ela estava arrumando as roupas. Ambos congelaram. Em seguida a menina gritou com um personagem principal dizendo que há muito tempo ouvia que havia algum cara sem vergonha andando perto do departamento médico, mas agora ela tem certeza que achou quem era esse homem. A garota foi para cima dele e de repente um sinal apareceu dizendo que a garota era uma cultivadora no 8º nível do reino de Qi. O protagonista queria dizer que isso era um mal-entendido, mas ele também foi avisado de que corria extremo perigo. A menina gritou e ele fugiu dela. Ela começou a atacá-lo jogando agulhas e a placa avisou que uma anestesia acertou ele paralisando todo o seu corpo. A menina conseguiu pegá-lo agarrando seu colarinho e ele caiu no chão. Min gritou que era um mal-entendido. A menina mandou ele calar a boca e quis bater nele. Mas de repente algo explodiu atrás deles. Os dois se viraram imaginando o que tinha acabado de acontecer. A menina pegou Min pelo pescoço e começou a arrastá-lo até lá. Quando subiram o portão estava destruído e o prédio estava pegando fogo. A menina de cabelos cor-de-rosa perguntou o que aconteceu desta vez. Uma das garotas disse que o forno já havia explodido 3 vezes e algo tinha que ser feito. Em seguida ela perguntou quem era esse cara que ela trouxe.
A menina de cabelo rosa respondeu que Min era o culpado por espiar as garotas no último mês. Ela acrescentou que é apenas um sem-vergonha desagradável e disse aos outros para espancá-lo até que não haja respiração. Outra garota sugeriu jogá-lo na fornalha. O protagonista imediatamente pediu para esperarem porque é tudo um mal-entendido. Ele explicou que era o novo trabalhador trazido pela dona do pavilhão. A garota de cabelo rosa riu dizendo que isso não podia ser possível já que o pavilhão de medicina não aceita homens aqui há 200 anos. Então seria melhor não mentir para ela. Nesse momento a garota se volta para as outras meninas e fala para levar esse homem para o quarto proibido. Quando a anfitriã voltar ela saberá o que fazer. Depois de algum tempo vemos um sinal mostrando que a contagem regressiva para seu fim é de 30 dias. Ling diz que vai picar ele em pedacinhos se continuar querendo fazer aquilo com ela. Min implorou em sua mente para ela não fazer isso. O sinal voltou a mostrar que ele só tem 20 dias. Ele pediu perdão às meninas que o acusaram e em seguida chamou para fazer o cultivo duplo, mas obviamente foi recusado. O sinal mostrou novamente que a contagem regressiva é de 10 dias. A menina de cabelo rosa correu atrás dele pegando uma grande tesoura e gritando que iria castrá-lo. Depois a contagem regressiva mostrou que só faltava um dia. O protagonista em lágrimas implora para que alguém fizesse uma cultivação dupla com ele. O sinal finalmente chegou em 0 dias. Min gritou que a maldição da marca preta iria acabar com ele. Foi então que nosso herói acordou suando frio e percebeu que era apenas um pesadelo. De repente o sinal apareceu e ele viu que a contagem regressiva era de 59 dias. Foi escrito lá que ele tinha que realizar o cultivo duplo dentro de 59 dias. No outro lembrete foi recomendado que o hospedeiro procure por um alvo com um nível de cultivação similar. Desse jeito, se ele for rejeitado, pelo menos vai ter o poder para continuar a sua vida. Min sarcasticamente agradeceu pelo sistema ser atencioso. Nesse momento ele lembrou que tinha ganhado uma recompensa anterior por completar a missão de iniciante. Então abriu a janela do inventário e lá estava um livro. Este livro era a Instrução Espiritual do Dragão Negro, um livro sobre o cultivo de Qi, Rank Celestial. O protagonista clicou neste livro e o caderno saiu para o mundo real. Ele ficou surpreso e disse que de qualquer forma o dragão usou o sistema lhe entregar isso e aumentar sua força, então ele não tem escolha a não ser confiar completamente nele. De repente, quando Min abriu o livro, viu que estava vazio. Havia apenas um tópico dizendo que era para esta no segundo nível do reino de Qi. O herói se sentia um perdedor porque estava no nível 1 e com raiva jogou o livro fora. Ele disse que esse sistema está quebrado. Faltam apenas 59 dias para que a maldição seja lançada e ele não tem ideia de como melhorar sua força. Além disso, ele não sabe quanto tempo terá que ficar trancado aqui. Logo um aviso apareceu na frente dele dizendo que as habilidades podem ser adquiridas depois da leitura. Há muitos livros antigos nas prateleiras do armário. Min pegou um dos livros e disse que é inútil aprender a refinar pílulas nessa situação, mas então ele percebeu que precisava melhorar suas habilidades em medicina e se lembrou da garota que entrou na caverna. Então pensou que ela parecia muito forte, aparentemente porque tomou algum tipo de pílula para ficar assim. Ele tem certeza disso. O protagonista acredita que nada de terrível acontecerá se ele estudar tudo isso. Novamente um lembrete apareceu à sua frente e estava parabenizado por encontrar a solução certa. Em seguida acrescentou que para ajudar o hospedeiro, a função de ler livros automaticamente está habilitada agora. Min ficou surpreso que o sistema pode ler automaticamente o conteúdo. O sistema pediu para ele se sentar e se preparar para cultivar. O protagonista sentou na posição lótus e fechou os olhos. Ele se concentrou em um ponto e então o poder começou a se acumular em sua testa. Em seguida o sistema o parabenizou por adquirir as habilidades de alquimia primária. O nível de habilidade aumentou em 4. Ele estava cercado por essa força. 10 dias depois, Ling estava voltando para o castelo. A garota estava cansada e disse que precisava descansar um pouco. De repente a menina de cabelo rosa abraçou feliz que a anfitriã finalmente havia voltado. Ling perguntou o que aconteceu e a garota respondeu que ela não tinha ideia da importância da tarefa que foi designada para elas. Dessa vez tiveram que fazer hora extra para fazer as pílulas e 3 fornalhas de pílula explodiram. Ling sorridente acariciou sua cabeça e disse que tinham feito um bom trabalho. Nesse momento a garota de cabelo rosa lembrou que tinha pegado um cara engraçadinho no mês passado e estava esperando Ling chegar para lidar com ele. Esta declaração foi muito surpreendente para Ling. Então elas entraram na sala onde Min estava. O quarto tinha muito poeira e a menina de cabelo rosa, escondendo a cabeça entre as mãos, disse que talvez ele estivesse escondido em algum lugar. De repente Ming saiu das sombras deslizando em direção a ela e disse que ele estava com muita fome.
O cara parecia um cadáver desidratado. A menina se assustou e gritou. Enquanto isso, Ling o cumprimentou e disse que não se viam há muito tempo. Min respondeu seriamente que ele não havia tanto tempo, que parecia ter se passado 3 anos. Nesse momento, Ling lhe deu uma pílula redonda e disse que ele deveria tomar essa pílula primeiro e depois falar. Ele começou a comer essa pílula e disse que ela era uma pessoa muito boa. Ling fala que estava se sentindo culpada por tudo o que aconteceu com ele. Por isso, a partir de agora, ele iria ao templo taoísta. A garota de cabelo rosa começou a se opor, dizendo que era simplesmente impossível. Afinal, só há meninas no templo e ele será o único homem lá. Então ela tinha medo de que houvesse muitos transtornos, mas o jardim médico precisava de mão de obra agora. Ling queria dizer algo, mas o protagonista a impediu, dizendo que a senhorita Kyu também tem seu próprio ponto de vista e ele está pronto para obedecer e ir para o jardim. Ling riu e falou que estava tudo bem. O protagonista agradeceu, mas planejava acabar com Kyu quando tivesse oportunidade. Depois de algum tempo, um sinal apareceu onde estava escrito sobre alquimia elementar. Ele recebeu uma recompensa especial, que foi a identificação elementar das ervas. O sistema acrescentou que foi detectado que o hospedeiro acabou de confiar na própria força, fazendo grandes coisas sem se incomodar com assuntos menores, mas algumas vezes confiar em ajuda externa pode trazer resultados inesperados. O protagonista leu isso e achou que o sistema estava desacreditando dele. O sistema mostrou a tarefa que ele precisava concluir. A primeira é refinar o pó de acácia elementar o mais cedo possível. Já a tarefa oculta pedia que a carne gorda fosse entregue na boca. Nosso prota não entendeu nada da tarefa oculta. Depois de algum tempo, o herói já estava no jardim. Kyu fala que não há trabalho no jardim de medicina. As discípulos da sala de alquimia virão pegar algumas ervas regularmente, por isso ele tem que cuidar desse lugar. Min olha ao redor e vê que algum tipo de grama estava sendo cultivada ali. Ele puxou uma delas e uma placa apareceu dizendo que essa era a grama Sankin, usada para refinar pílulas de baixa qualidade com atributos de água. O protagonista pensou que sua habilidade de identificação também é útil para plantas medicinais, mas ele ainda não sabia qual é a principal habilidade que o sistema tinha. De repente, Ming notou que aparecia a qualidade de cada planta. Então, quando olhou para todo o jardim, viu que todas as plantas têm esse indicador. De repente, ele percebeu algo e imediatamente correu. A menina gritou atrás dele, perguntando o que ele estava fazendo. O protagonista estava muito feliz porque encontrou uma erva Sankin que tinha o poder de purificação do elixir da mais alta qualidade, além de 50% de eficiência. Nosso prota diz muito feliz que tinha encontrado um verdadeiro tesouro. De repente, a menina de cabelo rosa bateu na cabeça dele e falou que ele deveria ouvir as pessoas às vezes. Ele gritou de dor, mas ainda conseguiu levar a grama. Kyu começou a arrastá-lo para algum lugar, dizendo para ele segui-la. Eles chegaram onde havia muitas casas e Kyu apontou para uma delas, dizendo que a partir de agora ele iria morar e trabalhar aqui. Além disso, a sala da pílula é um lugar proibido, então se Min ousar chegar perto estará em apuros. Dito isso, ela soltou um raio sobre a grama nas mãos do prota, que imediatamente queimou. O protagonista gritou que sua erva de alta qualidade estava destruída. A menina disse para ele se levantar e disse que já ia embora. O herói pensou maliciosamente que ela deveria ter mais cuidado, porque seria a primeira pessoa que ele destruiria. Depois de ficar sozinho, Min entrou em seu quarto e viu que era despretensioso, mas aconchegante. Dentro do quarto há um guarda-roupa, uma cama de solteiro e uma mesa, além de roupas e alguns pratos. O protagonista imediatamente trocou suas roupas sujas e surradas. Suas novas roupas eram semelhantes aos uniformes daqueles guardas gentis. Min fala que nada poderia ser melhor do que roupas novas. Ele sentou na cama e disse que realmente tudo parece um sonho. Agora sua única preocupação era a maldição hereditária. Então ele abriu o sistema e viu que a contagem regressiva para fazer o cultivo duplo tinha 49 dias. Min pensou que em circunstâncias normais era preciso cultivar para aumentar o seu reino. Mas o método de cultivação dado para ele por aquele maldito sistema só pode ser usado depois de atingir o segundo nível do reino de Qi. Nesse momento, o protagonista diz que agora só tem uma escolha: refinar pílulas. Meio mês se passou e Min estava cavando em seu quarto. Ele fala que finalmente tinha terminado de cavar. O sistema mostra a contagem regressiva novamente. Ele deve fazer o cultivo duplo em 34 dias. O protagonista olha para sua marca com ódio e disse que se não desse certo desta vez ele poderia imediatamente se despedir de sua vida. Nesse momento, Minnie pulou no túnel que havia cavado e, segurando uma tocha nas mãos, começou a andar. Enquanto caminhava, ele disse que não sabia se havia becos sem saída no calabouço, mas valeu o risco.
Ele seguiu uma direção e encontrou as garotas tomando banho. Kyo quase notou. Então agora ele mudou a rota e foi para o outro lado. Nesse momento o lugar que o protagonista viu parecia um salão de cerimônias e havia um grande tapete vermelho com belos padrões, além de um caldeirão de ferro. O personagem principal saiu do túnel e a placa apareceu para mostrar o inventário. Em seguida vários sinais saíram. Lá estava escrito o nome de várias ervas da mais alta qualidade. Entre elas tinha a erva Sankin da mais alta qualidade, erva espiritual da mais alta qualidade, grama amarela amarga e pistache da mais alta qualidade também. O protagonista fala que nos últimos dias ele tinha pesquisado todo o jardim de medicina para achar a melhor erva mágica, agora é capaz de refinar pílulas com suas habilidades atuais de refinamento de pílulas elementais. O sistema logo mostra as receitas. De acordo com o sistema, as melhores plantas medicinais podem aumentar a probabilidade de sucesso em 50%. Se suas suposições estiverem corretas, o sucesso de cada planta pode ser um maior que o outro. Ele tem 10 tipos de materiais médicos e todos da melhor qualidade. De acordo com seus cálculos, isso vai igualar 50 vezes maior na probabilidade de sucesso e eficácia. Então o protagonista caminhou até o caldeirão de ferro dizendo que é melhor não decepcioná-lo. Ele começou a preparar a pílula da Osta. Há a chance de um objeto mortal produzir uma pílula imortal é extremamente baixa e os passos são extremamente tediosos. Para preparar a pílula da Osta foi necessário dar apenas 76 passos e 349 pontos-chave. Nesse momento o protagonista começou a jogar ervas no caldeirão. Para preparar a pílula ele precisa ter muito cuidado para que tudo corra muito bem. De repente o sistema mostrou que a refinação da pílula da Osta foi concluída. Min sentou no chão exalando que a alquimia era um trabalho desumano. Ele não fica tão cansado assim nem quando luta contra lobos. Min agiu claramente de acordo com as instruções e esperava que tudo desse certo. Nesse momento ele abriu o caldeirão e ficou muito surpreso. Depois de 2 horas vemos o inventário. A pílula da Osta foi concluída e aumenta ligeiramente o poder espiritual dos cultivadores no reino de Ki. O protagonista também viu sobre o pó de acácia elementar. Esse pó pode derrubar qualquer monstro e por isso Min concluiu que só iria usar se tivesse em muito perigo. Desde que sua vida esteja segura ele acha melhor não usar. Em seguida o herói fala que agora ele iria tomar esta pílula da Osta lendária. Depois de tomar a pílula seus olhos começaram a brilhar. Os olhos de Min se iluminaram e ele passou para o nível 2, em seguida para o 3º nível e depois para o 4º. De repente ele atingiu o 8º nível. O protagonista olhando para suas mãos notou que se usar o sistema corretamente esse poder vai aumentar. Ele havia desbloqueado a nova habilidade Percepção Espacial. A descrição da habilidade estava escrita que ele deveria liberar sua energia espiritual para explorar um raio de 50 metros. O protagonista acha que 50 metros não é tanto, mas decide experimentar, então senta na posição de lótus e ativa a habilidade. Agora ele podia ver toda a sala como se fosse através de óculos de raio-x, ele podia ignorar obstáculos e explorar a área circundante. Foi então que viu alguém do lado de fora da porta. A pessoa se muda para o pátio onde estavam um homem e uma menina. O homem perguntou como estava o plano deles. A menina disse que nada poderia dar errado com um plano inventado pelo mestre. Ela conta que 4 fornalhas explodiram no templo taoísta ainda ontem. O mestre sorriu e disse que a recompensaria. A menina disse que era bastante estranho, afinal a probabilidade de sucesso do processo de alquimia diminuiu em 50%. Ela xingou Ling dizendo que a garota era tão burra que não percebeu. O homem respondeu que isso não é algo que Ling deve saber, afinal a conferência de 100 anos da construção da fundação está a menos de meio ano de distância, então mesmo se Ling sentir que algo está errado ela não será capaz de preparar pílulas suficientes. Quando chegar a hora nem mesmo a vice-líder da seita será capaz de protegê-la. Nesse momento a garota diz que o homem não deve esquecê-la depois de acabar com Ling. O homem prometeu que não ia deixá-la. De repente o cara percebeu a percepção espacial e gritou perguntando quem estava lá. De repente a menina de cabelo rosa saiu das sombras e gritou violentamente que a garota era traidora por planejar algo contra a mestre do pavilhão. Kyo acrescenta que a garota usou se unir a um estranho para eliminar a própria chefe. Nesse momento a traidora diz ao homem que eles não podem deixar Kyo ir, senão ela contará a Ling sobre o plano. O cara entrou em uma posição de luta e correu em direção à garota de cabelo rosa. Kyo disse imediatamente que ela poderia facilmente lidar com ele sem um mestre. Ela tentou usar um golpe mas o homem agarrou sua mão. Ele perguntou se ela sendo uma mera cultivadora acha que poderia lidar com alguém do reino da fundação. A menina queria dizer algo,
mas com a força do golpe do homem ela caiu no chão e perdeu a consciência. O homem sorriu maldosamente e disse que os observava todos os dias durante todo esse tempo. E agora não será mais educado. O protagonista estava ouvindo do lado de fora da porta. Ele se perguntou por que estava tão barulhento e se esses são cultivadores. Ming não sabia o que fazer naquele momento e percebeu que Kyo estava em uma situação muito ruim, mas ele não pode sair e salvá-la agora, então decidiu que ia avisar Ling assim que eles saíssem. De repente o protagonista percebeu que eles estavam olhando em sua direção, então Ming rapidamente se escondeu atrás de um grande jarro e logo depois os traidores entraram na sala. O homem riu e disse que depois que terminassem jogaria o corpo de Kyo no forno para destruir o cadáver. Logo um sinal apareceu na frente de mim onde foi relatado sobre uma nova tarefa, refinar pó de acácia. Também apareceu aquela missão oculta sobre entregar carne na boca. Nesse momento o homem jogou Kyo no chão, seu rosto estava coberto de escoriações pois ela havia batido forte no chão. O cara olha para ela e diz que até que a garota é muito gata. A traidora diz que Kyo tem o corpo da virtude da água e é também uma das candidatas para um parceiro taoísta. O homem riu e disse que o espírito da água é um excelente equipamento para a alquimia. Em seguida mandou a garota ficar de guarda enquanto ele tomava toda a energia dela, mas quando o homem ia começar ele notou que algo estava errado. Quando olhou para o lado viu sua companheira amarrada e nosso prota estava usando um leque para acelerar a fogueira. O homem perguntou violentamente quem ele era. O protagonista se dirigiu ao cara pelo nome de Feng Yun. Do segundo nível de construção da fundação, o homem confuso perguntou se o conhecia. Ming respondeu que este é o primeiro encontro deles e segurando o elixir em suas mãos disse para Feng aceitar como sinal de respeito. O homem pensou furiosamente que o protagonista entendeu tudo sobre ele à primeira vista, então ele julgou que Min era muito forte. O cara até chegou a pensar que foi Ling que o enviou para cá, então Feng disse para o prota não atrapalhá-lo porque ele é um discípulo do mestre Tang. O herói riu e quis dizer que o cara não foi treinado o suficiente para saber, mas logo foi interrompido pela garota traidora. Ela disse a Feng para não ser enganado porque esse garoto é Min e tem apenas o nível 1, além disso ele é só um servo escolhido por Ling. O protagonista Min com raiva gritou que ele se esforçou tanto para se tornar um grande mestre e agora ela destruiu tudo. Os olhos de Feng começou a se encher de ódio e ele perguntou como o prota ousava tirar sarro dele. O cara gritou que o rasgaria em pedaços, mas Min conseguiu se esquivar. Feng fala que não tinha ideia de como Min sabia seu nome e seu nível, mas sua vida acabaria hoje. Em seguida começou a atacá-lo agressivamente e então bateu no chão, a terra quase desabou. O cara achou que tinha vencido, mas Ming disse nitidamente que suas habilidades não são muito ruins, mas isso não é o suficiente para destruí-lo. O protagonista estava cheio de escoriações e se levantou segurando a perna de Feng. Em seguida disse que agora era sua vez de brincar. Ele reuniu toda a força em seu punho e o atingiu com força no estômago, o que fez com que Feng voasse contra a parede com tanta força que a parede desabou. Ele mal respirou e disse que o prota definitivamente não estava no nível 1. Min agradeceu internamente ao seu sistema. Logo um sinal apareceu na frente dele informando que a tarefa carne na boca estava 50% concluída. O protagonista olhou para a garota e entendeu o que o sistema queria. A menina, percebendo o motivo, imediatamente começou a implorar em lágrimas para que ele a poupasse. Min começou a se aproximar dele e a garota começou a falar sobre como Feng a obrigou a servi-lo. Ela diz que pode satisfazer Ming do jeito que ele quiser. O protagonista levantou a mão no ar e a menina, fechando os olhos, disse que havia servido fielmente Feng e poderia fazer o mesmo com ele. Nesse momento Ming cortou as cordas e a libertou. Ele jogou uma garrafa de elixir e disse para ela beber. A menina perguntou o que era e ele respondeu que era para fortalecimento. A garota planejou destruí-lo assim que tiver uma oportunidade. Então ela bebeu e de repente começou a se aproximar do prota dizendo que não achava ele fosse tão liberal. Em seguida, ela diz que gosta de pessoas como ele e o abraça. Nesse momento a garota pegou uma faca escondida e sem pensar duas vezes tentou atacá-lo, mas nosso herói reagiu imediatamente e a chutou. Ela voou para longe e o líquido vermelho começou a fluir de sua boca. Ming disse que sabia que ela faria isso e tentar seduzi-lo não adiantaria. A menina perguntou frustrada se ele não gostou. O protagonista gritou indignado para que ela parasse de falar bobagens. Afinal ele deu uma chance para ela, mas agora, mesmo que ele pessoalmente não faça nada, ela ainda estará condenada a perecer. A garota perguntou com horror o que ele queria dizer com isso. O herói questiona se ela realmente acha que beber pílula de fortalecimento da mais alta qualidade não afetará o corpo de forma alguma, se os efeitos não forem neutralizados e absorvidos a tempo.
ela não terá muito o que viver. A garota começa a xingar o prota de maldito e ele responde que ela merece isso. Ela começou a sofrer e o líquido vermelho começou a escorrer de sua boca e olhos, então ela começou a implorar para que ele a salvasse. O prota não prestou atenção nela de forma alguma e saiu da sala. Depois de algum tempo Ming já estava sentado em outra sala preparando elixires. Ele diz que finalmente tinha conseguido. Em seguida a placa o parabenizava pela tarefa ter sido concluída. O protagonista fala que é realmente uma missão difícil e queria ver que tipo de recompensa ele ia ganhar. Nesse momento o prêmio foi recebido e a placa disse que estava ao lado dele. Ming olhou para o lado incrédulo e viu que era Kyu. Então com o rosto sombrio ele disse que espera que não seja ela, mas depois o herói olha melhor e pensa que nem é tão ruim assim. Depois disso na seita nuvem colorida, um homem com longos cabelos pretos vestindo um terno azul e uma capa de chuva branca caminha pelo corredor do palácio. Em seguida somos levados para outra sala onde um homem segurou fortemente uma menina pelo pescoço. Esse era o vice-mestre Tang da seita nuvem colorida. De repente aquele homem de cabelos compridos entrou na sala e se curvou informando que algo havia acontecido no pavilhão médico. Tang olhou para ele e perguntou impacientemente se o cara não viu que ele estava ocupado. O homem pediu perdão ao patrão. Esse cara era o próprio chefe do pavilhão e seu nome é Zan. Ele se ajoelhou e segurando uma bola redonda na mão disse que Feng e a alma Jade tinham acabado de se separar. Zan diz que acredita que esse discípulo arruinou as ações de Tang, por isso ele decidiu invadir sua paz e pediu perdão. O vice-mestre ficou um pouco confuso, mas depois de terminar seu trabalho ele se aproximou do mestre do pavilhão e disse que era impossível. Porque conhecendo a personalidade da Ling ela manteria Feng vivo para tentar usá-lo contra eles. Sendo assim Tang acredita que na verdade alguma discípula dela seja responsável por isso. Zan respondeu que a julgar por todos os alunos do pavilhão médico sua força não é suficiente para lidar com Feng, até mesmo a Kyu não conseguiria derrotá-lo. Tang pegou a bola e falou que parece que alguma outra força se infiltrou no pavilhão medicinal. Mas não importa porque já é tarde demais e os seus planos não serão afetados por causa do fim de um discípulo. Em seguida ele pede a Zan para marcar uma reunião com o líder da seita. Zan se curvou e saiu na velocidade da luz. O vice-mestre olhando para a bola sorriu e disse curiosamente que quer descobrir quem fez isso. Nesse momento ele viu aquela menina escorregando pelo chão porque não tinha mais forças e depois de ter toda a sua força sugada ela tinha envelhecido por vários anos. Tang disse que se esqueceu completamente dela e em seguida se aproximou. Ele a finalizou com aquela mesma bola. 15 dias depois no jardim médico, o protagonista estava sentado em seu quarto lendo aqueles livros com a ajuda de seu poder que o sistema deu. Ele se sentou na posição de lótus e coletou conhecimento desses livros. É possível ver uma imagem onde atrás dele havia 2 dragões brilhantes girando como se estivessem prestes a entrar no seu corpo. Seus olhos estavam vermelhos. O sistema mostrou que o método de cultivo dragão negro caos primitivo foi aprendido. Ele conseguiu desbloquear a habilidade arte de transformação. Min olhou para suas mãos e sorriu dizendo que finalmente havia conseguido. O sistema informa sobre a transformação de um dragão de nível 1. Agora ao atacar é possível reunir uma pequena quantidade do poder do dragão negro. Os músculos e ossos ficam mais resistentes e o poder defensivo do hospedeiro aumenta em 25%. Novas habilidades estarão disponíveis quando um determinado nível for atingido. Depois de ler isso o protagonista sorriu e disse que gostava da arte da transformação do dragão. O sistema volta para informar que faltam 7 dias e 8 horas para completar o cultivo duplo. O herói ficou chocado que ele tinha apenas 7 dias restantes e então se lembrou de um incidente que aconteceu há meio mês. Ming estava na frente de Kyu e não sabia o que fazer ou como ajudá-la. O protagonista queria cultivar para salvar sua própria vida, mas não queria fazer isso com a garota desmaiada. Ele conseguia encontrar um remédio. Era uma pequena ferramenta de recuperação que restaura as funções do corpo por um curto período de tempo. O efeito é mais de 50 e a qualidade é lendária. O protagonista acredita que ela tem ferimentos graves e por isso precisa tentar esta poção primeiro. Depois de aplicar a poção, todas as suas costas e lesões começaram a desaparecer e ela começou a se recuperar. Antes da garota começar a se recuperar, o protagonista imediatamente pulou no túnel e saiu. O sistema mostrou que Kyu teve mais 20 de afinidade e 1 em aceitação para o cultivo duplo. O protagonista se perguntava se ela conseguiu vê-lo antes dele pular para o túnel. Nesse momento Kyu bateu na porta e mandou ele abrir. O protagonista achava que aquilo era ruim e tinha medo do que estava por vir. Depois de um tempo a garota já estava sentada em frente à mesa. Min serviu o chá e perguntou o que a trouxe até o seu humilde esconderijo.
Ela cruzou os braços sobre o peito silenciosamente e olhou desdenhosamente para ele. O protagonista perguntou confusamente por que ela continuava olhando para ele tão atentamente. Ele acrescenta que é um pouco constrangedor para ele. Nesse momento a menina pensou o que havia de errado com ela e por que ela suspeitava dele. Depois a garota lembrou do incidente que lhe aconteceu há meio mês e pensou que realmente tinha visto alguém como ele naquele dia. Então que o questiona logo se ele foi ao pavilhão de medicina. O protagonista ficou chateado e achou que agora tudo tinha acabado porque ela desconfiou dele. Se ele não revelasse traria muitos problemas, mas nosso herói não tinha muito tempo e estava em um beco sem saída. O sistema novamente avisa que ele tem apenas 7 dias e 8 horas, então deve completar o primeiro cultivo antes do prazo. Nesse momento o protagonista diz aqui o que ela só podia estar brincando. Ele nunca se atreveria a chegar tão perto daquele lugar. A moça pensou que realmente aquele homem que a salvou não podia ser Ming, até porque a pessoa que a salvou deve ser bastante forte porque derrotou um cultivador no estágio de fundação. Além disso curou suas feridas graves, mas Kyo pensou também que Min poderia ter escondido seu cultivo. O protagonista, vendo seu olhar desconfiado, achou que talvez ela ainda desconfie dele. A menina também pensou que não tem mais o que fazer e parece que vai ter que ir atrás de uma prova. Então ela pede perdão e corre para atacá-lo. Mas tropeçou na abertura do túnel e caiu bem em cima do prota. Min lamentou ter esquecido de tampar esse buraco. Ele ficou constrangido porque a menina estava deitada em cima dele. Kyo também ficou constrangida e por conta disso gritou com ele e começou a agredi-lo. Depois de algum tempo no pavilhão médico, todos os alunos se reuniram no salão principal. Muitos deles eram meninas. Min e Kyo também chegaram. O cara perguntou por que ela o agrediu e o arrastou até aqui. Ela corou e disse para ele parar de falar bobagens porque hoje as principais reuniões do pavilhão médico estão acontecendo e todos os alunos deveriam comparecer. Nesse momento Ling estava sentada perto de um homem. Ele disse que a seita realmente levantou um monte de pessoas inúteis à toa. Uma conferência de criação de fundação será realizada em breve e seu pavilhão médico ainda não preparou pílulas suficientes, então hoje eles decidirão se Ling é digna de permanecer nesta posição de chefe do pavilhão ou não. Ling responde que ele deveria ter um bom plano porque até ontem ele não se importava com o pavilhão médico, mas hoje de repente encontrou problemas. Ela questionou se foi o velhote que o mandou aqui. O homem perguntou o que ela queria dizer. Ling ativa seu anel e disse que todas essas folhas de espírito terrestre foram coletadas pelo faz-tudo Jian Rui. Embora a aparência seja a mesma das folhas normais do espírito da terra, elas são totalmente diferentes. A família a qual este traidor pertence está na cidade de Luiu que está sob o comando de Tang. Nesse momento ela questiona o homem se ele não acha que é muita coincidência. Ouvindo essas palavras as meninas começaram a discutir. Uma das garotas diz que por isso ela estava falhando toda vez que tentava refinar as plulas. Ela era constantemente incapaz de fazer comprimidos. Outra disse que Tang realmente fez algo em seu pavilhão medicinal a fim de suprimir o vice-líder da seita Hua. A seita Qingjun tem um líder de seita e 2 vice-líderes. Como o líder da seita está sempre obcecado com o cultivo, todos os assuntos são confiados aos 2 vice-líderes. Isso também levou à formação de 2 facções dentro da seita lideradas pelo vice-líder. Nesse momento uma placa apareceu na frente do prota onde estava escrito Avaliação Elementar de Ervas Nível 1. Também havia um botão de início. Quando ele olhou para essas ervas viu que ali havia folha espírito da terra é de baixa qualidade. Chance de sucesso é menos 90%, as propriedades médicas também é menos 90%. O protagonista notou que a qualidade dessas ervas realmente não poderia ser descoberta por um cultivador comum. Nesse momento o homem disse que Ling realmente é criativa. Em seguida questionou cadê esse traidor chamado Jian que ela mencionou. Quando Ling e Kyo se aproximaram do caldeirão, Ling pensou que ela só tinha encontrado apenas um pedaço de pano na fornalha e esse homem misterioso realmente queria esconder sua identidade. Ele nem sequer deixou uma pista para trás. Nesse momento o homem sorriu e disse que se não houvesse provas consideraria essa declaração uma piada. Ele acrescentou que hoje veio informá-las que para compensar as pílulas de fundação perdidas, o vice-líder Tan persuadiu o líder da seita a abrir o reino secreto da Floresta da Adaga. Apenas a grama sem houses no reino secreto pode substituir as pílulas básicas que faltam. Mas por causa das restrições que vêm com o reino secreto, apenas os cultivadores especializados em construção de fundações e refinamento podem entrar. Cada um dos 18 pavilhões será necessário escolher um aluno de cada vez, mas para o pavilhão de medicina é necessário escolher 2. Ling imediatamente gritou que isso não é possível.
Ela fala que o homem sabe que no seu pavilhão médico não há cultivadores no reino de construção de fundações, e os cultivadores especializados em refinamento não terá chance dentro do reino secreto. Então ela o acusou de querer destruir seus alunos. Zan respondeu friamente que é a incompetência do seu pavilhão medicinal que atrapalhou os outros 17 discípulos. Então deixar os seus discípulos entrarem no reino secreto já é um gesto de boa vontade. Nesse momento o clima esquentou entre eles, mas Kill gritou que iria para o reino secreto já que ela era responsável por não notar a traidora que teve no pavilhão médico. A garota fala que não conseguia se perdoar por tamanha incompetência e por isso quer assumir a responsabilidade. Zan sorri e fala que é o esperado da garota que Li Shu não gostava. Nesse momento Ling foi pega de surpresa por essa declaração, mas Kill diz que Ling não deveria se preocupar porque ela está perto da construção de fundação. Mas o protagonista olhou para a garota e disse mentalmente que o 8º nível do refinamento não estava nem perto da construção de fundação. De repente um sinal apareceu na frente do cara onde estava escrito que era possível perder um parceiro do cultivo duplo. Se o parceiro for de base, todas as informações sobre ele e sua favorabilidade serão apagadas. O protagonista começou a ficar nervoso e achava que era óbvio que algo iria acontecer no reino secreta. Mas agora ele finalmente tinha conseguido 20 pontos de favorabilidade da garota, então não podia deixá-la ir assim. Nesse momento Zan disse que era preciso mais uma pessoa ir com Kill. O protagonista perguntou em voz alta se ele também podia ir na missão. Já que também é um estudante do pavilhão, a garota ficou vermelha ouvindo isso. Logo o sistema mostra que uma missão única apareceu e pediu que ele completasse a tarefa no tempo alocado. A recompensa é desconhecida e a contagem regressiva é 7 dias. Depois de algum tempo eles chegam à Terra Proibida da Seita Nuvem. Min folheou os livros para obter o máximo de informações possível. 80% já foi entendido. A garota de cabelo rosa vendo isso disse indignada que ela já havia dito a ele que era tarde demais. O método da nuvem e da palma do vento tem mistérios infinitos. Os discípulos internos dependem dos recursos da seita e leva de 3 a 5 anos para dominar essa técnica mesmo com uma base sólida de cultivo. O protagonista escutou isso enquanto já havia coletado 90% das informações. Neste momento ele disse aqui o que ela entendeu errado porque ele foi aceito como um discípulo externo, então recebeu a técnica secreta e estava apenas interessado. O protagonista nota que todos os exercícios julgados pelo sistema como de baixo nível podem ser cultivados automaticamente. Nesse momento o herói está na frente da entrada do reino secreto. Agora ele só tinha 3 dias para o cultivo duplo e esperava essa oportunidade. Dentro do reino secreto, agora ele tem força suficiente, mas se precisar vai tomar pílula. De repente o protagonista percebeu algo e pulou em um grande prédio. Kyo gritou que ele não deveria fazer isso. Ming não a ouviu. Ele notou um padrão no chão e por algum motivo achava muito familiar, como se já tivesse visto em algum lugar antes. Nesse momento Kyo o puxou pelas orelhas e disse que cada um desses teletransportes transporta as pessoas para um lugar aleatório, então se ele ficar sozinho desde o início não vai durar muito. De repente alguém fala que Shuna estava aqui, então 2 caras e uma garota apareceram na frente deles. Um dos rapazes tinha cabelos ruivos curtos e tinha uma cicatriz no nariz. Ele estava no 5º estágio da construção de fundação e seu nome é Yan Li. O outro rapaz tinha longos cabelos castanhos e um rosto bem-humorado. Ele estava no 7º estágio da construção de fundação e seu nome é Li Shunan. A menina de cabelos longos e castanhos está no 5º estágio da construção de fundação e seu nome é Shiui. Nesse momento todas as garotas correram em direção aos caras dizendo admiradamente que desta vez Shunan iria proteger todos eles. As garotas também falaram sobre como ele era bonito. O protagonista perguntou quem eram eles. Kyo respondeu que os 3 são os discípulos que mais se destacam da geração mais jovem da seita Kinjun. O ruivo é Yan Li do pavilhão de refinamento e a garota é Shiui do pavilhão Kingan. Nesse momento Shuna agradece por acreditarem nele. O protagonista vendo que a menina não falou sobre esse cara perguntou quem ele era. Kyo diz que ele é Shuna do pavilhão e um zoom. Em seguida ela acrescentou que ele é seu noivo. Nesse momento Shuna anotou e correu em sua direção. Ele disse que soube que o pavilhão médico havia enviado um qualquer de 1º estágio só para compensar o número. Então pediu que a garota não perdesse tempo e se juntasse com ele. O protagonista foi pego de surpresa pela palavra qualquer um. De repente Kyo disse que apesar de estarem noivos ela não permitiria que ele caluniasse a decisão do pavilhão médico. Shuna respondeu que protegeria o protagonista e ela não precisaria se preocupar com os assuntos do pavilhão médico.
Então se voltando para Ming ele o aconselhou a deixar sua seita imediatamente. Em seguida o cara perguntou à garota se ela mesma não tinha vergonha de estar com um moribundo desses. O protagonista se sentiu ofendido e de repente agarrou Kyo pela cintura. Ele perguntou irritado se Shuna não notou que a garota não queria falar com ele. O protagonista acrescentou que como membros do pavilhão médico eles se amam muito. Shuna depois de ver essa aproximação com sua noiva começou a ficar muito irritado. Xiui viu essa cena e notou que Min estava provocando de propósito. Enquanto isso Yan Li mal se conteve de rir pois foi a primeira vez que viu uma expressão tão engraçada no rosto de Shunan. Nesse momento Kyo empurrou Min para longe e questionou o que ele estava fazendo. O protagonista respondeu que não faria mais. Enquanto isso Shunan disse furiosamente que iria cortar suas mãos sujas. De repente alguém apontou para o topo do prédio e disse que o mestre da seita tinha vindo. Logo 2 homens saíram do portal. Um deles era o mestre da seita Qinjun e se chamava Liu Shanqin. O outro era o vice Tang. Todos os alunos o saudaram e o mestre disse que não havia necessidade de ser tão educado. Ele disse que tinha certeza que todos sabiam o motivo de abrir o reino secreto na Floresta das Adagas e é grato a eles por correrem tanto risco. Por isso aqueles que retornarem à segurança da seita serão recompensados com uma pedra espiritual de classificação amarela para cada grama da erva 100 rases, todos agradeciam e o prota perguntou a Kyo se esse velho era o mestre da seita. A garota pediu para ele ficar calado. Nesse momento o mestre da seita começou a falar um feitiço para abrir o portal. O poder começou a se acumular em suas mãos e quando ele direcionou seu poder as pessoas começaram a ser cobertas de luz. O protagonista perguntou o que estava acontecendo aqui e a garota disse que era o portal de teletransporte para o reino secreto. Então ela pediu para Ming segurar nela para eles irem para o mesmo lugar. Mas de repente Shunan com a ajuda de sua magia conseguiu tirar Kyo de perto do herói. Em seguida todos foram teletransportados. Min caiu em outro mundo e quando acordou sentiu algo macio. De repente nosso herói notou que estava amaciando os melões de Xiui. Ao vê-lo a menina se levantou e acertou seu brinquedo. Ela acrescentou que Ming não viveria muito se fizesse isso de novo. Depois de algum tempo eles saíram pelo lugar. Xiui diz que tem algo estranho. Esse devia ser supostamente o primeiro nível do reino secreto, mas ela não conhecia nada sobre um lugar assim no primeiro nível. O protagonista perguntou a ela que tipo de lugar era. Eles estavam subindo as escadas e em seguida uma placa apareceu à sua frente. Ele tinha uma missão única para os fragmentos de memórias. A missão já foi iniciada e ele tem que passar pelo corredor dos pesadelos. Depois disso o prota começa a dizer que nunca tinha visto essa escada antes, além do chão muito liso e uma porta estranha. Para ele era tudo muito frio, mas a garota olhou para a porta e disse que não era ruim, embora o design dessa porta não seja novo ao mesmo tempo é bonito. Nosso herói tentou abrir a porta e não conseguiu. A moça disse que era impossível estar em qualquer outro lugar porque eles já olharam em tudo e não havia nada lá, então o núcleo que pertence a este lugar deve estar atrás da porta. O prota ainda não conseguia abrir a porta e de repente um monstro de capa de chuva apareceu atrás. Ele estava descendo as escadas e fazendo um som. De repente os dois ouvindo isso se viraram para o lado. O protagonista pergunta que diabos era isso e a garota responde que deve ser um monstro do reino secreto. Então pede que ele fique um pouco para trás. Nesse momento o monstro queria atacá-la. Ela pegou sua espada e falou algum feitiço. Em seguida desferiu vários golpes com a espada. Devido ao impacto o corpo do monstro se desfez em várias partes. O monstro era semelhante a um esqueleto humano. Xiui pisou na cabeça do monstro e disse a Min que ele foi enviado pelo pavilhão médico e está no primeiro nível, então não deve se afastar muito dela. Além disso, no primeiro andar todos os monstros abaixo do nível 4 são definitivamente difíceis demais para ele. O protagonista viu as informações sobre o monstro e notou que ele era do terceiro estágio da fundação. De repente esse monstro ganhou vida. Agarrou as pernas da garota. Min queria avisá-la mas era tarde demais e o esqueleto a jogou. O monstro pegou a menina pelas pernas e ela não podia acreditar que seu feitiço não tinha destruído essa coisa. Nesse momento o monstro começou a arrastar a menina pelas escadas e uma placa apareceu na frente do rosto do prota onde estava escrito que a habilidade de transformação do dragão foi ativada. De repente Min ditou sua força e começou a correr direto para o monstro. A menina gritou para ele voltar porque ele não era páreo para essa coisa, mas Ming não a ouviu e reunindo suas forças em um punho se preparou para atacar o monstro. O sistema nos mostra que a habilidade Palma de Qinjun foi ativada no nível máximo combinado com a habilidade de transformação do dragão.
Através de seus olhos o protagonista viu o núcleo do monstro e o atingiu com toda a força. Nesse momento o esqueleto começou a desmoronar. Min foi capaz de eliminar um monstro possuído de nível 3 e sua habilidade foi aumentada em 0,5%. A menina assistiu a isso e perguntou surpresa como ele foi capaz de derrotar um monstro em apenas um golpe. Ela achava que era quase impossível o que ele fez. Logo apareceu um sinal na frente do herói dizendo que ele veio em socorro no momento certo e desempenhou um grande papel. Por isso despertou com sucesso a curiosidade de Shio e sua favorabilidade por ele aumentou em 20. Nesse momento houve outra atualização e lá foi dito que Shio é do 5º nível de construção das fundações e principal discípula do mestre do Pavilhão das Nuvens. Além disso, ela nunca participou de um cultivo duplo. Nesse momento, o sistema explica que quando favorabilidade ultrapassa 90, a chance de poder conduzir diretamente um cultivo de pares aumenta. O protagonista achava que era possível aumentar a favorabilidade se ele se sair melhor na frente da garota. De repente, o resto dos monstros apareceu com de todos os lugares. Min se virou para a menina dizendo que essa foi a última pílula desenvolvida pelo pavilhão médico que pode aumentar muito sua força física, então ela deveria tomar o mais rápido possível porque a verdadeira luta difícil os espera. Logo em seguida eles começaram uma luta dura com monstros. Ambos lutaram muito. Shui fala que eles deveriam subir as escadas primeiro, afinal o núcleo desse lugar deveria estar atrás de uma dessas portas. Min concordou e começou a abrir caminho. Então apareceu um sinal de que o monstro possuído do nível 3 foi danificado e a habilidade de transformação do dragão foi aumentada. Esse sinal apareceu na frente do cara muitas vezes e ele estava feliz com tantos pontos aumentando e estava cada vez mais disposto a eliminar cada um. A garota olhou para o poder do Prota e disse que a julgar pelas flutuações do poder espiritual ele realmente está no refinamento. A força real desses monstros está pelo menos acima do nível de construção de fundações. Se o protagonista não tivesse agido até mesmo para ela seria difícil recuar ilesa. A garota acredita que até Shuna não é páreo para mim. Nesse momento o herói foi até a porta e quis abri-la, mas não conseguiu. A garota fala que eles já subiram o 6º andar. É razoável dizer que o núcleo da formação não pode estar muito longe do local de seu teletransporte, então ela questionou se poderia ser no andar de baixo. De repente o herói notou algo e olhando para as paredes disse que não há necessidade de descer mais para encontrar o núcleo. Em seguida ele ativou sua consciência divina e viu muitos olhares, então disse que era uma matriz ilusória e na verdade só tem 3 andares. De repente tudo começou a tremer e o sistema informou que o corredor de pesadelos foi atualizado. A contagem regressiva para a próxima etapa é de 4 minutos e 49 segundos, então todos os monstros começaram a parecer diferentes. O protagonista imediatamente gritou que eles tinham pouco tempo e a força dos monstros estava aumentando. A menina bateu em um dos esqueletos para que sua cabeça voasse para baixo, mas essa cabeça começou a descer e ela disse que o esqueleto estava claramente voando pelas escadas, então questionou se o andar de baixo está conectado ao de cima. O herói apontou para a porta ao lado e disse que ao que tudo indica para sair é preciso abrir aquela porta, por isso ele pediu que ela o ajudasse a ganhar mais tempo. Shui respondeu que a 6ª etapa da construção das fundações é o seu limite. Além disso ela não consegue lidar com mais monstros. Nesse momento o herói pegou vários elixires e bebeu todos ao mesmo tempo. A garota usando sua técnica começou a cortar a cabeça de todos os esqueletos, mas por causa do fogo sua roupa foi levemente queimada. O protagonista se preocupou e perguntou se o fogo pegou nela. A garota se cobriu pedindo para ele não olhar para o seu corpo e se apressar em abrir a porta enquanto ela lida com esses esqueletos.